Olá, pessoal. Meu nome é Everton Marim, sou técnico esportivo do Sesc São Paulo, trabalho na unidade de São Carlos. Nós estamos juntos com a Gerência de Desenvolvimento Físico Esportivo. Hoje, eu tenho o prazer aqui de bater um papo com o Diogo Silva, o maior nome do taekwondo do nosso Brasil. E aí, Diogo, tudo bem? Como vai, Everton? Um grande abraço a todos que vão acompanhar esse vídeo. E tá tudo bem, estamos aqui respeitando a quarentena. Conta um pouquinho sobre a sua infância e qual o papel da sua família lá no início. Eu sou de uma cidade chamada São Sebastião, que fica no litoral norte de São Paulo, e eu sou criado dentro do litoral, uma infância com muita liberdade de brincar. Então, a minha família é uma família que vem de um bairro periférico, de um lugar periférico, onde o nosso playground era as brincadeiras de rua, né? E também a praia, brincadeiras que a praia proporcionava, e também andar de bicicleta. Quem é do litoral sabe que esse é um meio de locomoção de quem vive lá. Então, eu tive uma infância muito gostosa, uma infância com ótimas lembranças, e minha família é essa família que veio de Minas, de uma cidade chamada Ilicínia, do interior do sul de Minas. Então, é uma família muito simples, muito pacata. Então, eu tenho essa infância muito gostosa. Diogo, como que você começou no esporte? Algumas outras modalidades ou direto para o taekwondo? Eu inicio no esporte como todo garoto da periferia, que é o futebol, né? Eu fui iniciado pelo futebol, mas eu não era bom de bola. Então, o futebol foi um esporte que eu iniciei, mas desisti rápido. O meu segundo esporte, ele foi a natação. A natação já tive o prazer de competir, eu gostava de competir, eu gostava de nadar. Aprendi nadando em clube, piscinas, depois fiz a transição para o mar. Eu conheço o taekwondo com 7 anos de idade por influência dos filmes de luta. Sempre fui apaixonado por filmes de luta, e nessa época as grandes estrelas eram o Van Damme e o Bruce Lee. Então eu assisti um filme que chama O Grande Dragão Branco. Foi um clássico das lutas, da arte marcial na década de 90, e quando eu assisti esse filme, eu falei, eu quero fazer uma luta. Eu não sabia nome de lutas como karatê, kung fu, taekwondo, eu não sabia que o taekwondo existia. E aí fomos visitar um clube, que na cidade é uma cidade muito pequena, só tinha um clube, e na visita desse clube eu vi aula de capoeira. Falei, não, capoeira eu já conheço, não é bem o que eu quero. Eu vi o judô, e achei que eu era muito magro, muito franzino para poder praticar judô. E quando eu vi o taekwondo, aquelas pessoas de branco, faixa preta, pulando, saltando, fazendo todos aqueles chutes, eu falei, é isso, é exatamente isso aí que eu quero fazer. E aí inicia a minha vida dentro desse esporte. Como que foi essa sua carreira de atleta e depois a sua carreira como ex-atleta? Eu tive uma carreira esportiva de 20 anos, desde as categorias de base até chegar a nível atleta olímpico. Eu viajei 36 países representando a seleção. Fui a 2 Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas, Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, chegando na semifinal desses 2 Jogos Olímpicos. Ganhei os Jogos Mundiais Universitários, que é chamado de Universiade, os Jogos Mundiais Militares, os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Sul-Americanos. Então, eu tive uma carreira extensa e muito vitoriosa. Como que é o Diogo Silva hoje? Como é o Diogo Silva ex-atleta? E eu fiquei sabendo aí há alguns dias que a família vai crescer. Conta um pouquinho pra gente. Eu encerrei minha carreira pós-Jogos Olímpicos de 2016 e iniciei um processo de transição de carreira. Dentro dessa transição de carreira, eu fiz um trabalho que chama Destreino, que é me colocar numa condição de não mais atleta, de não mais competidor, e por um processo de 4 anos, e diminuindo o ritmo dos treinos, e diminuindo o ritmo de carga física, de compromissos, competições, até chegar a um nível que o meu corpo iria se adaptar a não necessitar tanto do esporte, né? Porque 20 anos
de esporte de alta performance, o corpo ele cria mecanismos que te impulsionam a continuar. Então, eu fiz um trabalho chamado Destreino para levar o meu corpo a uma condição de uma pessoa comum, do dia a dia comum. Dentro dessa transição de carreira, eu faço um curso chamado PCA, que chama Programa de Carreira do Atleta, do Instituto Olímpico Brasileiro, que é o braço educacional do Comitê Olímpico Brasileiro. Dentro desse programa, eles direcionam atletas que passaram que estão em transição, nós chamamos de pós-carreira, é o que acontece com o atleta depois da sua carreira competitiva. Eu tenho um instituto que chama Instituto Massai, que trabalha com esporte educacional, levando esporte para regiões de vulnerabilidade social. Eu tenho uma empresa que chama Malik, é uma empresa que formaliza contratos para atletas, músicos e pessoas que estão no campo cultural. Eu moro na cidade de São Paulo, tenho 38 anos, sou casado e minha esposa está grávida, está indo aí para o 5º mês. Então, eu estou nesse momento muito especial da vida. Diogo, falando um pouquinho agora sobre gestão esportiva, como que você vê o nosso país hoje? A gestão esportiva ela ainda é um termo muito recente nos trabalhos que nós fazemos aqui no Brasil. Esses cursos de pós-graduação, de especialização, eles não existem há mais de 15 anos. Então, pouquíssimos profissionais que estão no campo esportivo são, de fato, gestores esportivos. Muitos deles vieram de outras áreas, mas não com uma especialidade na parte de gestão esportiva. A gestão esportiva, ela compreende essa amplitude que é o esporte, que tem uma ponta o atleta e tem a outra ponta toda a organização, toda a logística, tudo que é necessário para fazer um grande evento esportivo. Então, você precisa estudar e compreender o esporte como um todo. E exatamente isso é o que vem faltando no Brasil, compreender o Brasil como um todo. Então, o Brasil ele tem um hábito que ele traz da Europa de padronizar um modelo educacional ou um modelo esportivo ou um modelo de gestão do país que não funciona para um país continental tão grande como nós. Então, exatamente, a gente precisa muito de especialistas no nosso governo que, de fato, compreenda e entenda o Brasil dentro da sua complexidade. Falando, então, um pouquinho agora sobre os Jogos Olímpicos, no Taekwondo, o processo de classificação já ocorreu, né? Os Jogos agora em 2021. Nós seremos bem representados lá, Diogo? Como você vê as chances de medalha? O processo de qualificatória do Taekwondo aconteceu no mês de março, no país chamado Costa Rica, aqui na América Central. De 4 brasileiros que foram disputar a vaga, 3 conquistaram as vagas. As expectativas são ótimas. Essa nova geração do Taekwondo é uma geração muito boa. Ela mostrou no ano de 2019 a sua força, tendo 5 medalhas no último campeonato mundial, quebrando o recorde de medalhas no campeonato mundial da história do Taekwondo brasileiro, e também conquistou 2 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, Peru, mais uma vez quebrando o recorde de medalhas em Jogos Pan-Americanos do Taekwondo brasileiro. Então, é uma geração muito forte, muito boa, e que ela está apta a conquistar uma medalha olímpica nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Como que ficam os treinamentos em plena pandemia? O esporte ele é feito de pessoas, o esporte é feito de movimento. A partir do momento que você está restringindo o movimento, automaticamente você atinge toda a cadeia esportiva. Os centros de treinamentos estão fechados, as academias estão fechadas. Então, esses atletas estão tendo uma dificuldade muito grande de treinar. Muitos precisaram voltar para casa. A grande maioria desses atletas são dos interiores. Então, eles têm os seus pais que estão em situação de risco. Então, eles tiveram que retornar para casa. Então, não estão conseguindo manter o seu dia a dia de treinamento. Alguns foram para sítios e fazendas, porque alguém da equipe tem um sítio, uma fazenda, e para que eles pudessem
manter os treinos em quarentena, deslocaram para esses lugares. Mas está sendo um treinamento extremamente adaptado, porque o local adequado para alta performance, todos eles estão fechados. E, infelizmente, fica extremamente difícil manter o padrão olímpico, né, que é o padrão mais alto do topo da cadeia do esporte. Não dá para fazer atividade dentro de casa e conseguir competir nos Jogos Olímpicos. Então, infelizmente, esses atletas estão se reorganizando para quando ficar tudo aberto, tudo liberado, a volta aos treinos, o nível deles não esteja tão baixo nesse retorno. Eu deixei agora para o final uma pergunta que eu acho que você deve escutar em todas as vezes que você bate papo, conversa com alguém, dê palestra, que fala sobre o emblemático gesto dos Panteras Negras, que marcou o mundo e marcou também a sua carreira, né? Como que foi aquele momento e o que mudou de lá para cá? O Brasil, ele é uma grande montanha-russa, onde nós temos alguns momentos que nós estamos bem, vários outros momentos que não estamos, né? Politicamente, socialmente. Então, quando eu fui para os Jogos Olímpicos de 2004, eu tinha 22 anos, e eu sou esse jovem de periferia, eu era esse jovem de periferia que treinava na periferia, foi criado na periferia, e a gente tem essa sensação de estar invisível. Você não consegue apoio financeiro para continuar os seus treinos, você não consegue material esportivo de qualidade, e por mais que você caminhe bem dentro do esporte, você não tem as respostas que você quer. E uma dessas respostas era porque que o atleta não é profissional. Então, o que difere um atleta profissional e não profissional é a carteira de trabalho. Então, por que o atleta não tem carteira de trabalho? Por que o atleta não tem 13º? Por que o atleta não tem salário e férias? Por que o atleta tem que competir todo final de semana, todo feriado, e ele não é remunerado? Então, quando eu começo a observar como o atleta não faz parte do princípio de cidadania que o Brasil tem, que a Constituição brasileira tem, que diz que se você é um trabalhador, você deve ser remunerado, e nós não éramos remunerados, né? 30%, 40% de todo atleta brasileiro não é remunerado. Então, eu me vi numa situação que eu precisava questionar o sistema, eu precisava questionar o Comitê Olímpico, eu precisava questionar a Confederação Brasileira de Taekwondo. E eu utilizo um símbolo que, olimpicamente, ele é muito forte, né? Nos Jogos Olímpicos de 68, 2 atletas, um chamado Tom Smith e o outro John Carlos, que eram do atletismo, depois de vencerem suas provas, colocam uma luva preta na mão e no pódio levantam a mão para cima, num gesto do Black Panthers, que é um movimento político que luta contra o racismo, que luta contra a segregação que existia nessa década nos Estados Unidos. E eu pego esse símbolo, porque o símbolo, muitas vezes, ele é mais forte até que as palavras, ele é mais forte que o discurso, ele é mais forte que o diálogo. Então, eu utilizo de um símbolo para marcar a minha insatisfação, né, por ser atleta e chegar no topo tão alto que é os Jogos Olímpicos, mas de não ser respeitado, de não ter o mínimo necessário para que eu pudesse me sentir orgulhoso por completo de ser um atleta. E eu utilizo esse símbolo, o símbolo do Black Panthers com a luva negra, para, de fato, chamar a atenção das pessoas sobre a classe esportiva no Brasil. Diogo, eu queria aqui agradecer imensamente a tua disposição, abrir a sua casa para bater um papo com a gente, né? Para mim, como professor de educação física, assim como você, mas para mim é um orgulho imenso ter a oportunidade de falar com uma referência do esporte, um nome tão grande dentro do nosso país, que acredita no esporte como uma ferramenta de transformação. Então, de todo o coração, muito grato a esse momento, a essa oportunidade. Eu espero que você esteja bem aí nesse momento difícil que o país tem passado, com a sua família, que nós possamos passar por isso da melhor maneira possível, tirar bons frutos
e que o Brasil possa crescer muito no esporte e aprender muito com o que você e pessoas como você têm mostrado para a gente. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Everton. Obrigado a todos da Rede Sesc. A Rede Sesc, que é esse lugar de movimento, esse lugar de energia. E nessa quarentena a gente está sentindo muito falta de tudo isso. Eu não vejo a hora de tudo poder voltar a como era antes. E muito obrigado por essa oportunidade de poder contar um pouco da minha história.